Glórias a Ti, Senhor Jesus. Inicias mais um culto da família esta noite. Vamos colocar a nossa família diante de Deus, porque temos vivido tantas guerras e assim que vêm contra a família. Então que nós possamos clamar aos céus para que Ele venha ao nosso socorro, porque o Senhor valoriza a família. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela família, comunidade Oásis, ó Deus. Eu louvo e te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada família aqui, Senhor Jesus, que venha, ó Pai, adorar a Ti, Senhor, esta noite. Aqueles, ó Pai, que se encontram em seus trabalhos, Senhor Jesus, ou em suas casas. Eu não sei o motivo, mas o Senhor sabe e conhece a cada vida, Pai. Eu coloco diante de Ti, ó Pai, essas famílias, que elas sejam, Senhor Jesus, fortalecidas, engrandecidas em fé, em esperança e amor, ó Deus. E tantas outras, Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, que o Teu Espírito Santo possa alcançar, ó Pai, reestruturar, Senhor Jesus, a cada um conforme a Tua vontade, Senhor Jesus. Não aceitamos, ó Deus, ataque de Satanás sobre, Senhor Jesus, as famílias, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, ó Pai, sobre os nossos idosos, Senhor. Repreendemos em nome de Jesus, porque Satanás não tem poder sobre a vida daqueles que o Senhor tocou, daqueles que o Senhor chamou. Que os corações sejam quebrantados, Senhor, que eles se voltem a Ti, ó Pai, para a Tua honra e glória, ó Deus. Cada família, Senhor, seja resgatada, desde o maior ao menor, para a Tua honra e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja, Senhor Jesus. Colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, a vida do Gabriel, que é o preletor da noite. Que o Teu Espírito Santo venha sobre ele, com graça, com unção, e que os nossos corações, ó Pai, estejam quebrantados para receber mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Que a nossa mente, Senhor Jesus, receba com clareza, e que o nosso coração possa guardá-la conforme a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja. Amém. Nós todos. Graça e paz. Amém. Graça e paz aos que nos assistem, que irão nos assistir, aqueles que estão ao vivo conosco agora e os que estarão conosco em outro momento. Deus é muito bom. Sabe, Deus tem feito grandes coisas e nós somos testemunhas do que Deus está fazendo e está prestes a fazer. Amém? Segunda temática que o nosso pastor nos deu, avivamento. Como disse bem o pastor Elton no domingo, quando nós ouvimos a palavra avivamento, logo a nossa mente é levada a tantos acontecimentos e tantos moveres que nós vimos durante a história, que nós tivemos conhecimento durante muitos anos de cristianismo já, e também de momentos em que nós vivemos um avivamento pessoal, alguns momentos em que Deus manifestou um pouco mais forte a Tua presença, não porque Ele não queira manifestar, mas foi um momento em que nós nos abrimos mais para que Ele manifestasse, e nós limitamos, vamos colocar assim, o avivamento somente a esses acontecimentos. Mas nós precisamos entender que não é somente isso que significa avivamento. Não é somente esses moveres onde uma multidão acompanhará aquele profeta que foi direcionado para aquele lugar, ou manifestações de dons. Isso tudo faz parte, é bem verdade. Mas nós também temos que ter a consciência de que o avivamento parte também de nós, de uma entrega pessoal. Porque se nós olharmos para o livro do profeta Ezequiel, quando ele é levado ao vale dos ossos secos, eu não falei com você, querida. Eu te converto, se converter em nome de Jesus. E se nós olharmos para o livro do profeta Ezequiel, quando ele é levado
ao vale de ossos secos, ele é levado para um lugar de morte, sim ou não? Sim. Ele é levado a um lugar onde quem reinava era a morte, mas ele estava sendo levado por alguém que é a própria vida. E ele estava cheio da vida. O profeta estava ali e ele estava cheio de vida. Quando ele é levado ao vale, o Senhor pergunta para ele: o que você vê? Em poucas palavras, parafraseando, uma linguagem mais fácil de se compreender, fala assim: eu estou vendo um monte de morte. Estou vendo morte por todos os lados. Deus olha para ele e fala assim: então profetiza. Abre a tua boca. Profetiza a vida. Profetiza. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filha do homem. E a palavra diz que o profeta abriu a sua boca e profetizou. E ele diz que ouviu barulho de ossos se batendo e cada um se ligando ao seu próprio esqueleto. Presta atenção, é um lugar de morte. Mas Deus enviou alguém com vida e o lugar se transformou. Porque aquela pessoa era boa? Não, porque ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que é a própria vida. Eu entendo o avivamento não apenas como um mover onde muitas pessoas vão se encontrar com o Mestre, onde muitas pessoas serão batizadas no Espírito Santo de Deus, onde muitas pessoas serão curadas, serão resgatadas, serão restauradas. Mas eu entendo o avivamento como vida. E nós, principalmente. Porque nós somos chamados embaixadores do reino de Deus. O reino de Deus trouxe vida ao mundo perdido, ao mundo morto. Então, se somos embaixadores, somos encarregados de repassar a vida. Como vamos passar algo que nós não temos em nós, ou não trazemos em nós? Para isso, nós precisamos, nesse tempo de caos, que é um desafio muito grande, eu falo isso por experiência própria, você enxergar algo além desse vasto campo de caos que nós estamos vivendo. O nosso desafio é olhar, mas não com a nossa mente, porque nossa mente é limitada, mas como o apóstolo Paulo diz: não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se nós formos para o livro de Números, quando Moisés separa os espias, cada um como cabeça das tribos de Israel, ele manda os 12 e eles vão. É interessante que até certo ponto o relato dos 12 são idênticos. Realmente a terra manda leite e mel, a terra é próspera, é muito boa, porém, o porém dos 10 quase arruinou tudo. Só que tiveram duas pessoas que estavam cheios de vida, estavam realmente avivados. Por que eu digo isso? Porque eles olharam para aquilo lá, para aquela terra, para aquela promessa que Deus tinha preparado, aquele lugar que realmente manava leite e mel, que tinha caixas de uva que precisavam de 2 homens para carregá-los. E falou, viu também os caras, os filhos dos amoteus, dos amorreus e todos aqueles povos que eram gigantes, muito guerreiros, muito violentos, perigosos, terríveis. E falou assim: vamos, subamos animosamente para lá e tomemos em herança. Olha a diferença de pessoas que não trazem em si, estavam todos no mesmo povo, certo? Estavam todos debaixo do governo do mesmo Deus, correto? Porém não estavam cheios da vida daquele Deus. 2 estavam. De 12, 2. Eu nem sei quanto está em porcentagem esse nome, me ajuda, por favor. Entenda que nós podemos estar numa igreja com 1000 membros. 1000 membros. Só que dará para contar no dedo os que realmente estão avivados.
dará para contar no dedo aqueles que realmente estão cheios da vida de Deus e transmitindo a vida de Deus para todos ao seu redor. A Bíblia fala que Josué e Caleb deram um chacoalhão no povo, porque o povo, os outros 10 espíritos falaram assim: não, a gente não vai, porque certamente a gente vai perecer diante deles. Nós não vamos conseguir conquistar, porque nós não temos nem treinamento de guerra, a gente acabou de ser cativeiro, eu não entendo. E a hora que era para a gente ser treinado, a gente está murmurando no deserto, procurando entender o que Deus quer fazer, por que nós estamos sofrendo tudo isso. Não, melhor que a gente fique aqui. Por que Deus, em algum momento, ele deve ter pensado: por que Deus tirou a gente do Egito, cara? Para fazer a gente sofrer no deserto e ainda morrer na mão desses caras. Aí os outros dois falam assim: calem a boca de vocês. Olhem o que Deus fez através de todo esse processo, de todo esse trajeto até aqui. Em nenhum momento nós tivemos fome, em nenhum momento nós tivemos sede, em nenhum momento nós passamos frio, em nenhum momento nós passamos calor, nós não sofremos, nós não fomos acometidos de nenhuma doença. Estamos vivos, poxa. Só que isso é uma visão, são frases e são pronunciamentos de pessoas que estão cheios da vida de Deus, estão cheios do avivamento, estão cheios da presença de Deus. Porque quando nós somos confrontados pela realidade, não vou falar que isso é errado, você olhar e reconhecer a realidade, reconhecer o que está acontecendo, ter consciência do que está acontecendo, dos desafios que se podem ser enfrentados. Porém, nós temos que ter a consciência de que o nosso Deus é por nós. Nós temos que deixar com que o Senhor trabalhe na nossa mente, para que a gente pare de olhar para a circunstância e potencializar a circunstância mais do que dar honra e glória ao nosso Deus, que é poderoso, que nos fez e fez tudo o que nós estamos vendo. Nós precisamos deixar que a vida do Senhor flua através de nós e nos encha de vida. Nos encha de vida, porque Canaã podia sim ser uma terra que emanava leite e mel, mas estava repleta de pessoas mortas. E Bitinga é uma terra próspera, mas está abarrotada de pessoas mortas. Só que tem um diferencial aqui. Ao mesmo passo que estamos cheios de pessoas mortas, Deus encheu pessoas com a sua própria vida, para que a vida fosse ministrada na cidade de Bitinga, assim como o profeta Ezequiel, profetizou no Vale dos Secos. Só que nós precisamos deixar que a vida flua através de nós, para que primeiro haja vida em nós, para que primeiro nós sejamos avivados, para que primeiro nós sejamos cheios da vida de Deus. Porque, como os nossos pastores sempre nos ensinaram, ninguém dá aquilo que não tem, e quem dá o que não tem cobra. Então, nós precisamos entender que essa situação não é para sempre, esse caos não é para sempre, mas se nós não nos enchermos da vida que há na presença do Senhor, que é a própria vida, não somente nós, mas as outras pessoas que estão lá fora também morrerão. Porque conforme nós vamos caminhando sem nos encher, pensa comigo num copo de água no deserto. O deserto é um lugar quente, muito quente, extremo, e facilmente um copo de água é absorvido. Facilmente um copo de água é evaporado no deserto em muito pouco tempo. Se este copo estiver apenas exposto ao sol, sem que tenha alguém que o encha, em poucos instantes ele passará de um copo cheio de água para um copo vazio.
e, consequentemente, com o calor, o vidro se romperá. Assim é a nossa vida quando a gente se afasta, deixa de buscar a vida em Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte que está à disposição de nós o tempo todo, em tempo integral. E muitas vezes nós nem ligamos para frente. Muitas vezes nós passamos o nosso caos e a fonte está a um passo de distância, pronta para nos ceder a vida, pronta para nos ajudar, para nos livrar, e nós escolhemos não olhar para a fonte. Só que aí Deus te manda pessoas de convívio que estão passando por um caos, talvez não igual ao seu, mas por situações diversas. Deus olha para você e fala assim: ajuda ele. Não para envergonhar, mas para te lembrar que você precisa estar cheio para manifestar a vida em outros. Para ser um canal do avivamento do Senhor, assim como o Senhor Jesus foi na terra, nós precisamos nos renunciar ao nosso eu, ao nosso orgulho, deixar com que o Senhor nos encha da sua própria vida, e aí então Ele vai olhar para nós e vai falar assim: filho do homem, o que você vê? Senhor, eu vejo morte, então profetiza a vida. Profetiza a vida. A Bíblia diz que quando o profeta profetizou, os ossos se juntaram. De novo a voz do Senhor veio até ele: profetiza que nasça juntas e medulas, ligamentos. E ele logo em seguida profetizou, e tal se foi. Depois Deus disse: profetiza que nasça carne, pele sobre a carne, e tal foi feito. Novamente a palavra do Senhor veio ao profeta e disse: pede ao Espírito para que sopre sobre eles. E o profeta fez, e vida foi soprada sobre aqueles corpos. E a Bíblia diz que ali se levantou um grande exército. Imagina o que Deus pode fazer através das nossas vidas, quando nós nos permitirmos ser cheios de vida, ser realmente avivados. Sabe? Nós precisamos entender que o nosso vizinho precisa da vida de Deus que tem que fluir em nós como um manancial de águas vivas. Como ele falou para a mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, pediria a ele, e ele te daria água viva. Em outro texto ele falou assim, que as águas vivas fluirão em nós como um manancial de águas. Se nós olharmos para o manancial de águas, elas são águas correntes, que não param de fluir desde a nascente. A nascente gera e elas percorrem até onde elas têm que percorrer. E que o Espírito do Senhor nos traga vida. Que o Espírito do Senhor nos traga vida. Que Ele renove a nossa mente. Quando nós vamos para a palavra, lá em Mateus 14, Mateus 14, 22, diz assim, que o Senhor insistiu que os discípulos passassem a margem do rio, enquanto Ele despedia a multidão. E já pela madrugada, pela terceira hora da vigília, se eu não me engano, o mar já estava revolto, uma tempestade acabou de barco, e de repente eles viram alguém andando sobre as águas. E eles que vinham o mestre, caminhando tranquilamente sobre as ondas, caminhando tranquilamente sobre a depressão, caminhando tranquilamente sobre o câncer, caminhando tranquilamente sobre a falta de emprego, caminhando tranquilamente sobre a falta de perdão, caminhando tranquilamente sobre a morte, caminhando tranquilamente pela desunião, caminhando tranquilamente pela falta de fé. Então os discípulos olharam e falaram assim: meu Deus, vamos morrer, estamos até vendo fantasmas. Então ele disse: não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Pedro então falou: és tu? Então deixa eu ir até onde o Senhor está. Vem. A minha pergunta:
Quantos receberam o vem do Senhor naquela noite? Quantos dos 12 receberam o vem do Senhor naquela noite? Os 12. O único que fez a pergunta foi Pedro, mas quem recebeu o vem foram os 12. Mas aí eu te pergunto, isso é uma pergunta para nós refletirmos sobre nossa vida. Quantos estarão dispostos a descer do barco? E experimentar algo sobrenatural de Deus? Porque os 12 estavam ali, mas 11 ficaram aterrorizados e paralisados pelo medo. Porém teve um que estava com medo, porque Pedro não deixou ter medo. Mas ele preferiu experimentar algo novo do Mestre. E o avivamento faz isso conosco. Quando nós nos permitimos, lembra de tudo isso que eu falei que o Mestre andou sobre? Pedro também andou. Ainda que um pouquinho, mas ele também andou sobre a depressão, ele também andou sobre o câncer, ele também andou sobre a falta de emprego, ele também andou sobre a falta de amor, ele também andou sobre o egoísmo, ele andou sobre tudo isso. Deus quer nos levar a uma esfera mais profunda na presença dele, mas nós precisamos deixar com que a água nos encha, o óleo nos encha. Nós precisamos deixar com que o Espírito nos renove todos os dias, para que sejamos cheios da presença dele, para que ali então, aonde nós tocarmos, abençoado seja. Para que aí então, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, tomaremos por herança. Porque quando nós olhamos e falamos, poxa, tantos homens e mulheres foram avivados, foram o gatilho para o avivamento de tantos lugares, pessoas sendo transformadas. Eu lembro de um testemunho de um pastor que foi para uma cidadezinha e não existia praticamente igreja, uma cidade morta, mas porque Deus o encheu de vida. Ao chegar na cidade, a cidade foi transformada. Toda a cidade, sem exceção. Mas ele se permitiu. Ele se deixou ser usado pelo Senhor. Ele não ousou dizer não para Deus. Assim como Pedro, ele falou assim, olha, posso ter um pouquinho de medo de precisar ser salvo a um passo do Mestre, mas eu vou andar sobre as águas. Eu vou pisar sobre essas ondas. Ele mandou vir. E qual a diferença de nós para Pedro? Qual a diferença de nós para Paulo? Qual a diferença de nós para tantos homens e mulheres que vieram antes de nós? Eu vou dizer a disponibilidade, a disposição de obedecer a Deus, de se entregar realmente a Deus, de mergulhar. Quando ele fala mergulha, Maura, como ele falou esses tempos atrás, que a Maura falou que não experimentava muito do que ela experimentava antes. Mergulha Ana, mergulha Jô, mergulha Diego, mergulha Vanessa, mergulha Pastora Sol, mergulha Gabriel. A disposição está em nós, porque nós temos algo em Deus, nós temos um lugar em Deus, e nós temos uma missão na qual, ou melhor dizendo, Deus tem uma missão na qual Ele quer nos usar, específica, pela qual nós nascemos, com todas as características que nós temos. Mas nós precisamos dizer sim, Senhor, eu aceito. Eu quero ir, eu vou descer do barco. Porque ao descer do barco, algo mudou na vida de Pedro. Os outros discípulos não podem falar, cara, que sensação da hora andar sobre as ondas. Não podem. Mas Pedro pode, ainda que tremendo de medo. Pensa Pedro andando sobre as águas, não, eu vou afundar. Pensa. Mas ele é o único que pode falar, eu andei sobre as águas, além do Mestre. Existem experiências que só aqueles que estão dispostos a descer do barco vão vivenciar. Existem experiências que somente aqueles que se permitirem vão experimentar.
existem experiências, existem coisas que Deus preparou que somente aqueles que estão dispostos a se esvaziar, a se encher de Deus, vão experimentar. Pessoas sendo curadas, estendendo a mão às pessoas sendo libertas de espíritos demoníacos, sem precisar fazer escândalo, sem precisar dar ibope para o inferno, apenas de ter em si a essência do amor, a essência de Deus, a presença do Todo-Poderoso. Quando Jesus atravessa a Decápolis, existia ali um homem endemoniado que ninguém podia com ele, ninguém. A Bíblia falava que ele andava entre os sepulcros, nu, se rasgava, se feria, mas foi o mestre descer do barco, cheio de Deus. Ele veio, se prostrou diante do mestre. Para você ver o nível de autoridade que Deus quer nos dar sobre este mundo. Aquele endemoniado chegou diante de Jesus e disse assim: por que o Senhor veio nos atormentar? O que nós temos com você? Mas fizeram isso prostrados. Entenda, nós precisamos deixar que o Espírito flua através de nós livremente, ao passo de que a autoridade do Todo-Poderoso flua através de nós, enquanto o inimigo pensar em nos afrontar, ele fala: opa, pera lá, eu não vou poder tocar ali, eu não vou poder tocar na Lorena porque a Nora é uma mulher de oração, eu não vou poder tocar no Léo porque a Ana dobra os seus joelhos e ora. Eu não vou poder tocar, eu não posso tocar. Mas para isso, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo flua livremente dentro de nós, sem impedimentos, sem barreiras. É um desafio? Sim, é um desafio diário. É um desafio diário. Não é um passe de mágica, mas também não é impossível. Porque a própria vida se mostrou a nós, se revelou a nós através de Cristo e se tornou disponível, se tornou acessível. Um Deus que habita numa luz inacessível ao homem se tornou disponível ao homem por amor. Mas não somente para nós, para todos, porque a graça de Deus se revelou a todos os homens. Se a graça de Deus se revelou a todos os homens, a vida de Deus também se revelou a todos os homens. Acontece que alguns estão ainda aprisionados pela morte. Mas cabe àqueles que possuem o título de embaixadores do reino dos céus, do reino da vida, levar a vida. Mas para isso, nós precisamos nos portar como embaixadores da vida, embaixadores do reino, príncipes, herdeiros, sacerdotes reais, nação santa. É isso que Deus tem a nosso respeito. Só que nós precisamos nos enxergar como tal, nos ver como tal, ter segurança naquilo que Deus falou a nosso respeito e não ouvir terceiros, porque a voz que importa é a voz de Deus. Eu sei que existem homens e mulheres que são guiados por Deus para nos instruir, para nos exortar, para nos corrigir, nos edificar. E é dessa forma, muitas vezes, que Deus nos melhora. E é dessa forma também que Deus nos enche de vida. Porque é na convivência, é na comunhão, é na unidade que nós começamos a ser transformados. Porque eu não posso cobrar a vida do outro se eu também não tenho vida. Então eu tenho que deixar que o Espírito tenha vida em mim, para que também o outro seja cheio. E assim por diante. Que nós possamos, hoje, mudar a nossa mente, mudar a nossa ótica. E quando o Mestre disser: vem, anda sobre as águas, vem ao meu encontro, que nós possamos dar um passo de fé, um passo de confiança, e seguir e viver o sobrenatural de Deus, viver algo que
Ainda não vivemos na nossa história porque nós não demos um passo de confiança, não demos um passo de fé, não demos um passo de esperança. E muitas vezes não é um passo de desconfiança no próprio Deus, porque Deus é Deus, mas é um passo de confiança para nós. Nós precisamos também confiar em nós. Nós precisamos, é até estranho dizer, mas nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem para nós. Porque não adianta Deus falar. Não adianta Deus falar, eu tenho as nações para você. Poxa, vou ministrar as nações, mas você está fazendo o que para isso? O que você está fazendo para ministrar as nações? Porque para ministrar nações, você precisa renunciar a si, para que Deus toque as nações. É como eu disse, o profeta Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. Vamos chamar esse vale de ossos secos de uma nação morta, mas ele estava cheio de vida, e ele levou vida para aquela nação, e Deus levou através do profeta a vida daquela nação. Não será diferente conosco, mas nós precisamos estar cheios. Nós precisamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da glória majestosa do Senhor. Vai ser fácil, não vai ser fácil, não vai ser, muitas vezes não vai ser legal, porque nós vamos receber afrontas, e que venham as afrontas. Quando as afrontas vierem, faça como o rei Ezequias. Fala, Senhor, está aqui, ó. O inimigo disse que não vai acontecer. Essa afronta não é nossa, é do Senhor. Toma uma atitude. Alguém cheio de vida. Alguém que sabia em quem estava crendo. Toma, Senhor, está aqui a afronta do inimigo. Ele falou que não vai acontecer, tadinho. Nós cremos que vai acontecer. Mostra para ele. A palavra diz que o exército, o rei adversário não chegou nem perto. Deus desceu, o próprio Deus desceu e confundiu o arraial do inimigo. Quando nós nos enchermos do Senhor, as coisas vão começar a acontecer naturalmente, sem que a gente precise fazer, como que eu posso dizer, sem que a gente precise nos esgotar planejando. Porque quando nós nos enchemos do Senhor, a própria vida do Senhor se encarregará dos propósitos dele. E tudo vai acontecer. E tudo vai se adequar. Eu vejo a gente numa esfera de vida em Deus. Eu já disse isso daqui uma vez. Onde nós vamos chegar aleijados aqui. E quando eles entrarem aqui, a própria vida do Senhor, que habita nesse lugar através de nós, vai tocar a vida dele e curá-lo. Aleluia. Eu vejo a gente vivendo uma esfera que pessoas vão entrar aqui endemoniadas e não vão conseguir passar da porta. Os demônios não vão conseguir passar da porta, mas a pessoa vai. E serão libertas. E não precisamos fazer absolutamente nada, apenas viver cheios de Deus. Eu vejo esta casa com pessoas que vão chegar aqui com um casamento destruído e vão chegar aqui praticamente em momento de final de divórcio e vão sair daqui renovados em aliança. Mas para isso nós precisamos estar cheios. Os que estão na casa precisam estar cheios. Precisam estar em unidade. Ter compaixão uns dos outros, compreensão uns com os outros, porque todas essas coisas fazem parte do avivamento. Às vezes nós focamos somente nos dons, focamos somente no pirotécnico, vamos colocar assim, no visual, mas a compaixão também faz parte do avivamento, a tolerância faz parte do avivamento, o perdão faz parte do avivamento, a compreensão faz parte do avivamento, o amar ao próximo faz parte do avivamento. Todas essas coisas fazem parte do avivamento, porque todas essas coisas estão em Deus. E se a vida dele está em nós, se nós clamamos para que o Espírito traga a vida de Deus para dentro de nós, essas coisas têm que fluir em nós.
Porque se não estiver fluindo essas coisas em nós, sinto muito dizer, mas nós não estamos cheios de Deus. Estamos cheios de nós mesmos. Volto a dizer, nós precisamos manifestar o bom perfume do Senhor. E como é o bom perfume do Senhor? Amando ao próximo, respeitando, tendo compaixão, perdoando, amando, corrigindo, repreendendo, tendo paciência, que é o que mais nos falta ultimamente, aconselhando, ajudando. Esse é o bom perfume do Senhor para nós. Falando, sendo verdadeiros em tudo, mas verdadeiros com amor, porque a sinceridade sem amor é grosseria. Amém? Feche teus olhos um instante. Pai, eu oro para que a tua vida, assim como foi naquele vale de ossos secos, venha sobre nós. Porque eu tomo sobre mim a palavra que o Senhor disse sobre o profeta Ezequiel, dizendo: filho do homem, profetiza. Então eu profetizo sobre as nossas vidas, para que haja vida em abundância, vida do Senhor em abundância dentro de nós, e que nós possamos ser o gatilho do avivamento das nossas próprias histórias, que nós possamos ser, Senhor, abertos para a vida do Senhor, que nós possamos ser, Senhor, escancarados para que a tua vida, o teu reino, a tua justiça venham sobre nós, e que através disso, ao nosso redor, seja como aquele vale, que seja transformado em vida, que recebam a vida do alto através das nossas vidas. Senhor, eu oro para que através de nós fluam mananciais de água viva, e que, ainda que muitas vezes nós possamos não ver ou não entender o que está acontecendo, mas que nós possamos continuar crendo e nos enchendo do Senhor dia após dia, até o ponto de que não se ache mais nós, mas que nós possamos declarar, como o apóstolo Paulo declarou: não sou eu quem vivo, mas Ele quem vive. Que o Senhor venha nos transformar, nos livrar de nós mesmos, nos livrar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa altivez, nos quebrar se for preciso, para nos fazer segundo a sua imagem e semelhança, segundo a estatura de varão perfeito, como o Senhor sonhou. Vem, Deus, e transforma-nos de uma forma que nós possamos corresponder às expectativas do céu a nosso respeito, e a respeito da obra que o Senhor nos chamou para fazer, para realizar. O momento eu sei que é de permanência, o momento eu sei que é de perseverança e de perseverar, mas até mesmo para perseverar nós precisamos estar cheios de vida. Que o Senhor nos encha de tal ponto que transborde, e que no momento certo o vale de ossos secos seja transformado, em nome de Jesus, e que a cidade de Ibitinga se renda aos pés do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar e orar pelos dízimos e ofertas. Vocês que nos assistem, que são desta casa, as contas da igreja, o Pix, estarão aqui embaixo, aparecerão aqui embaixo, certo, Diego? E você que está aqui presencialmente, separe seu dízimo, segure na sua mão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor retribua a cada um segundo a generosidade do teu coração, e que cada um execute aquilo que foi proposto no seu coração. Que o Senhor abençoe os dizimistas, abençoe, Senhor, os ofertantes, não somente aqueles que estão ligados, Senhor, a esta casa, mas também aqueles que o fazem, Senhor, sem que nós saibamos quem são, porque existirão pessoas que enviarão recursos para este lugar, despertados pelo Senhor, para que essa obra continue
para que essa obra seja cada vez mais bem estruturada. E essas pessoas um dia darão testemunho nesta casa, dizendo que foram despertadas pelo Senhor, que foram abençoadas pelo Senhor através dessa casa, à distância, simplesmente porque obedeceram à voz do Mestre e contribuíram a este lugar. Se Deus é assim, abençoa pessoas de longe que serão despertadas para nos ajudar, como abençoados são aqueles que estão na casa, que honram o compromisso com o seu Deus, que honram o compromisso com o seu Pai, mantendo a luz da casa acesa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua justiça sobre nós repousa, a Tua misericórdia sobre nós repousa, a Tua mão poderosa sobre nós está estendida e nos guarda o tempo todo, e nos livra e nos mantém o tempo todo. Que os celeiros, Pai, do Teu povo transbordem, Senhor, que os celeiros estejam cheios, que os lagares estejam cheios, que jamais falte o azeite, que jamais falte a farinha, que de maneira alguma, Senhor, nós sentimos falta de alguma coisa. Senhor, que a Tua casa seja repleta de recursos para abençoar outras vidas, mas principalmente seja repleta da Tua presença. Todos os recursos podem faltar, menos a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Podem trazer. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Uma boa noite a todos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Sábado nós estaremos aqui no nosso culto de jovens, às 19 horas. Domingo, nosso culto de celebração, também às 19. É ceia, né? Domingo a ceia do Senhor. Prepare, vocês que não estarão presencialmente aqui, preparem seu pão, preparem seu suco de uva e participem conosco da ceia do Senhor. É um ato muito importante onde nós declaramos a vitória do Senhor sobre a morte. Declaramos o sacrifício do Senhor, uma nova aliança que nos resgatou e nos redimiu. Amém? Deus abençoe a todos e até sábado.